Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje eu vou trazer um dos vídeos que o pessoal mais me pede quando chega lá no Ignite, começar a estudar React. Diego, o que eu preciso aprender de JavaScript antes de começar no React, ou melhor, para começar com React com o pé direito. E hoje eu vou fazer um vídeo completo, sem pausas, sem cortes, com tudo o que você precisa aprender sobre JavaScript para iniciar no React aí da maneira certa. Então, bora, sem mais delongas, a gente começar já aqui no código. E vocês já podem ver que aqui na minha tela eu já tenho uma das coisas que é super importante saber, que é o seguinte: o JavaScript ele consegue avançar hoje mais rápido que os próprios browsers conseguem avançar. O que eu quero dizer com isso, tá? O JavaScript ele é uma linguagem que surgiu a partir de uma outra linguagem chamada ECMAScript. O ECMAScript ele é, digamos assim, um padrão seguido por várias outras linguagens de programação, como o JavaScript, como ActionScript, como UnitScript. Todas essas linguagens elas seguem uma convenção de padrões, ou seja, são linguagens que elas têm a sintaxe extremamente semelhante. O JavaScript em si, ele segue esse padrão da ECMAScript, e o ECMAScript em si, a cada ano existem várias novas funcionalidades que são implementadas dentro da linguagem em si. E os browsers, eles implementam o JavaScript em si, entendem o JavaScript em si. Nem sempre o JavaScript do browser consegue entender todas as novas implementações que são incluídas na linguagem a cada ano. Ou seja, tem muita coisa que já existe no JavaScript, ou digamos, está em beta ali nas especificações, que elas ainda não são suportadas pelo browser em si. E por isso, por muito tempo, e ainda hoje, a gente precisa de certos compiladores de código. E veja que eu estou começando bem do básico, antes da gente começar a colocar a mão na massa, para a gente entender o que são esses compiladores de código. Se você já fez faculdade de alguma coisa de TI, ou já estudou um pouquinho mais de conceito, você já deve saber que compiladores são ferramentas que vão transformar o nosso código de um formato para outro, né? E dentro do ecossistema JavaScript, a ferramenta que ficou mais famosa ao longo de todo o tempo aí foi o Babel, né? O Babel, ele é um compilador específico para JavaScript. O que isso quer dizer? Como os browsers nem sempre suportam todas as funcionalidades mais recentes do próprio navegador, ou melhor, do próprio JavaScript, a gente precisa de uma ferramenta que vá conseguir compilar o código que a gente escreve para que todos os browsers mais recentes consigam entender. Ou seja, vamos, por exemplo, aqui no próprio site do Babel, a gente consegue escrever algum tipo de funcionalidade que ainda não é suportada por todos os browsers. Então, vamos ver, talvez uma funcionalidade aqui seja os generators. Então, eu vou criar aqui uma função de generator, e aqui eu vou dar um yield 10 para a gente ver. Os generators já são suportados, talvez uma função assíncrona, deixa eu ver aqui. A função assíncrona também é suportada. Talvez a gente usar aqui um nullish coalescing operator, então deixa eu botar aqui um const test igual a 0 ou 10, talvez, será que isso aqui os browsers... Aí, cheguei numa função que os browsers, nem todos os browsers mais modernos já entendem, que é o nullish coalescing operator, se eu não me engano. Então, veja só, eu escrevi um código que nem todo browser já entende esse código, ou seja, um operador que foi incluído aí nas últimas versões do ECMAScript. O Babel, ele gerou um código compilado que é compatível com todos os navegadores mais recentes. Então a gente pode ver que ele criou uma variável teste, aí ele assinou o valor 0 a essa variável underline que ele tinha criado aqui antes, e se ela for diferente de nulo, aí ele vai usar a variável underline, senão ele usa a variável 10. Então, isso aqui, na verdade, é bem diferente do operador OU que a gente usava antigamente. A gente pode ver até que o código é diferente, porque o operador OU, né, nesse caso aqui, ele ia retornar 10, mas o 0 é um valor possível para a variável teste, né? Então, nesse caso aqui, ele retorna 0. Porque eu só quero verificar se ele é diferente de nulo e não se ele é um false value dentro do JavaScript. Mas tudo bem. O ponto que eu queria trazer aqui é o porquê a gente precisa entender o que é o Babel em si. Show! Entendido o Babel, existe uma infinidade de ferramentas que têm o mesmo propósito que o Babel. Algumas muito mais rápidas, algumas mais lentas e por aí vai. Não tem por que a gente ficar entrando em qual ferramenta é a melhor para a gente utilizar, mas o Babel com certeza é a mais famosa. E aí a gente precisa partir para entender sobre outra ferramenta que ficou muito conhecida no ecossistema JavaScript, que é o Webpack.
O Webpack não é uma ferramenta que tem o mesmo propósito que o Babel. O Webpack é uma ferramenta de bundling. E aí, bundle, já se prepara, é uma palavra que você vai ouvir muito quando você coda com JavaScript, que nada mais é do que pegar vários arquivos fonte da nossa aplicação e converter eles em um bundle, em um único arquivo que contém vários outros arquivos dentro dele, tá? Por que a gente precisa fazer isso, né? Como você pode ver aqui na própria imagem, né? A gente tem vários arquivos JavaScript, arquivos CommonJS, handlebars, arquivos SAS, arquivos JPG, PNG, que no final a gente pode ver que todos os arquivos JavaScript ou CommonJS foram traduzidos em um único arquivo JavaScript. Todas as imagens foram traduzidas em uma imagem JPG, em um PNG, em um CSS. Por que isso precisa acontecer? Por muito tempo, os browsers, eles não suportavam importações entre arquivos JavaScript. E lá na minha época, em 2014, 2015, começaram a surgir algumas alternativas para a gente lidar com isso. Se eu não me engano, a mais famosa era o Require.js e o Browserify. Se eu não me engano, eram as ferramentas mais famosas que a gente tinha na época para conseguir fazer importação. E nossa, esse site aqui me dá uma nostalgia desgracenta, mas também me dá uma dor no olho desgracenta. Vamos botar aqui. Essas ferramentas, elas meio que aplicavam ali, inclusive o Require.js, olha só, ele era compatível com o Internet Explorer 6, tá? Na minha época eu tinha que dar manutenção para sites com Internet Explorer 6, para ver o naipe das ferramentas que eu tinha que usar na época. E nasceu em 2010, ó, e morreu em 2018 já, melhor. Tá, sei lá, copyright, não sei. Mas essas ferramentas, elas não são mais usadas, né? O Webpack ainda é muito utilizado, mas o que acontece? Como os browsers, eles não tinham um mecanismo próprio de importar arquivos JavaScript entre eles, ou lidar com importações de arquivos que não sejam JavaScript, como PNG, JPG e SAS, né? A partir dos arquivos JavaScript conseguir importar imagens ou arquivos CSS, por exemplo, por muito tempo a gente teve que utilizar essas ferramentas como o Webpack, nem vou citar as outras, mas como o próprio Webpack, para conseguir lidar com isso, para conseguir fazer com que antes de o browser ler o nosso código, a gente pega e converta o nosso código já para um formato que o browser consiga entender. E veja que eu não estou falando do Babel agora na questão do código, o formato de código que o browser consiga entender. Eu estou falando no arquivo, no bundle, né? Então, como o browser não consegue entender importações entre arquivos, olha, pego e crio um arquivo só. É um arquivo que tem toda a aplicação. E por muito tempo a gente teve aplicações que tinham lá o seu bundle.js, que era o arquivo que tinha lá 10 MB com toda a aplicação lá dentro. E claro que ao longo do tempo isso foi melhorando, né? Quando eu comecei lá com AngularJS na versão 1.3, lá em 2013, se eu não me engano, era isso, era o bundle.js. Eu lembro que o meu arquivo tinha 5 MB, se tu fosse abrir o site na 3G, espera aí carregar porque ia demorar bastante tempo. Mas as coisas, elas foram melhorando, né? E por que eu tô te contando tudo isso? Porque você vai se deparar com muitos projetos que ainda usam essas ferramentas, que ainda usam Babel, que ainda usam Webpack, e tudo bem, são ferramentas que elas vão estar no mercado ainda por muito tempo, e não quer dizer que todas as aplicações que você for criar e dar manutenção daqui para frente sempre vão estar utilizando, ou melhor, não utilizando essas ferramentas. Mas, mesmo assim, é super importante falar que a gente não precisa mais delas, tá? Nativamente, os browsers mais modernos, eles já suportam importações entre arquivos. Até posso te dar uma dica utilizando esse site chamado Can I Use, né? Que eu posso usar, melhor como uma pergunta, né? Posso eu usar? Você pode colocar alguma funcionalidade, aqui eu posso botar ECMAScript Modules, né? Lembra que ECMAScript é a convenção, e aqui eu boto Modules e a gente vem aqui para baixo, deixa eu botar ES Modules talvez. Aqui ó, JavaScript Modules via Script Tag. A gente pode ver que todos os browsers mais recentes, tirando essa desgraça aqui, todos eles suportam a importação, né? A parte de módulos dentro do JavaScript. Então a gente não precisa mais se preocupar com isso, e com isso a gente não precisa mais do Webpack. E do Babel, Diego, ainda precisamos dele? Sim e não.
Sim, porque ainda precisamos de uma ferramenta que faça a compilação do nosso código, que converta o nosso código de um JavaScript mais moderno para um JavaScript que todos os browsers entendam. Precisamos usar o Babel especificamente? Não. Existem várias outras alternativas que a gente vai conhecer. Uma delas, que é uma das mais performáticas, é o ES-Build, que é uma ferramenta que está bem em alta, tá? É uma ferramenta que ele inclusive compara aqui com... Aqui ele está comparando com o Webpack e tudo mais, mas provavelmente um Webpack com o Babel, tá? O ES-Build, ele é um bundler, assim como é o Webpack, porém ele faz a funcionalidade do Babel também por baixo dos panos, né? Então a gente consegue usar ele para fazer só a parte da compilação e não para fazer a parte de bundling, caso a gente não queira, né? Então a gente pode ver aqui alguns exemplos dele. E aí a gente pode pesquisar, inclusive, Babel Comparison, e talvez a gente consiga achar aqui o SWC, que é feito em Rush também, é muito comparável ao Babel, é extremamente rápido. Eu acho que se a gente procurar SWC, Babel, ES-Build, talvez a gente consiga encontrar algum post que compare todos eles para você ver um pouquinho da questão da performance, né? Então aqui a gente pode ver, né, que um projeto menor, aqui ó, acho que é um projeto menor, o ES-Build é o mais rápido entre todos eles. Um projeto médio, o ES-Build continua sendo mais rápido que todos eles, comparando aqui. E num projeto grande, o ES-Build continua sendo mais rápido que todos eles. E cara, eu não tô aqui necessariamente para defender o ES-Build, para mim não deveria existir nenhuma dessas e todos os browsers deveriam entender o JavaScript mais moderno. Para mim essas ferramentas podiam todas queimarem, sendo bem sincero. Mas, bom, a gente vai utilizar o que tem de mais rápido, melhor, mas no mercado você vai encontrar de tudo, tá? Já vou te avisando desde então. E aí a gente vai começar criando o nosso projeto aqui, pra gente começar a ver quais são as funcionalidades do JavaScript que a gente precisa saber antes de ir pro React. E para criar o nosso projeto, não tem como, eu vou utilizar uma ferramenta incrível chamada Vite, que aqui por causa da minha extensão de Dark Mode, o site ficou parecendo um de Chernobyl, agora sim. O Vite, ele nada mais é do que uma ferramenta que traz pra gente o ES-Build, pra gente fazer ali a escrita do nosso código, mas ele traz também ali por baixo dos panos o ECMAScript Modules ali dentro do próprio browser, então a gente não precisa instalar nada dentro da nossa aplicação, e ele é basicamente muito rápido. Ele traz alguns plugins assim, só para facilitar a nossa vida, tá? Então ele traz, por exemplo, a parte da gente conseguir alterar o código e ver o código o resultado da nossa alteração em tempo real, ele traz suporte a TypeScript, a JSX do próprio React, a importações de CSS. Então a gente pode pensar como o Vite como um ambiente de desenvolvimento para aplicações modernas em JavaScript, né? Então ele traz algumas coisinhas ali, mas é pouquíssima coisa, então gera um overhead muito pequeno, ou seja, a performance é muito grande. Então a gente vai começar criando o nosso projeto aqui. Eu vou começar escrevendo aqui então npm create vite@latest, e aqui eu vou dar um enter. Ele já vai perguntar qual que é o nome do nosso projeto. Eu vou botar JS antes do React. E aqui a gente vai escolher a opção Vanilla. Vanilla, se você não sabe, é um termo que existiu antigamente. Eu acho que tinha até um site para zoar com esse termo, Vanilla.js, não tem? Acho que é isso aqui, não era? Vanilla.js aqui. Vanilla.js is a fast, lightweight, cross-platform framework for building incredible, powerful JavaScript applications. Se eu não me engano, isso aqui era um meme, tá? Que surgiu há muito tempo atrás. E ele chama de framework, mas na verdade Vanilla não é um framework. É o JavaScript. Esse Vanilla.js, ele surgiu como um meme para meio que desmistificar essa questão de que a gente sempre precisava de uma biblioteca para fazer tudo. E o Vanilla.js meio que ele surgiu para mostrar, cara, não, olha, você consegue fazer isso com JavaScript puro, você não precisa instalar jQuery e todas essas bibliotecas para conseguir fazer o que você quer fazer, né? Então aqui, ó, in fact, Vanilla.js is already used on more websites than jQuery, Prototype.js, nossa, Prototype, Multools, cara, YUI and Google Web Toolkit, né? Porque, claro, o Vanilla.js é mais usado em websites do que todos esses, porque o Vanilla.js é o JavaScript puro, né? E aí tem um meme aqui comparando, como que você faz tal coisa com jQuery, como que você faz com Vanilla e a performance disso, né? O Vanilla, no caso, sem nenhum tipo de
de framework ou biblioteca. Mas isso aqui foi um meme que surgiu, acho, sei lá, 2015, assim, muito massa. E agora que a gente já selecionou Vanilla aqui, a gente pode iniciar um projeto com JavaScript puro ou com TypeScript. Por mais que eu ache que você deva aprender TypeScript, vai ter o momento certo para isso. Então eu vou criar o projeto com o JavaScript tradicional para que todo mundo consiga entender. Acessando o nosso projeto aqui, eu vou dar um npm install para ele instalar todas as dependências aqui do projeto, super rapidinho. Como você pode ver, são 4 dependências, então assim, é super tranquilo. Eu vou abrir isso aqui no meu VS Code. Deixa eu arrastar aqui. Não precisa arrastar não, na verdade vou deixar aqui do lado. E agora sim, a gente vai para a parte onde a gente precisa entender o que a gente precisa entender do JavaScript antes da gente continuar. E aí eu vou dar uma limpada aqui na nossa estrutura antes pra gente começar bem do básico, tá? Então eu vou remover esse arquivo de estilo, esse style.css, vou remover esse svg aqui, vou remover esse counter, no index aqui, por enquanto tá tranquilo, e aqui no meu main.js eu vou limpar ele, deixar ele o mais simples possível, o mais limpo possível, sem nenhum tipo de conteúdo aqui dentro. Fechou? E aí, pra gente já visualizar todo o código que a gente faz aqui dentro, eu vou dar um npm run dev aqui dentro. Ele vai abrir aqui o localhost na porta 5173 e eu vou usar o simple browser aqui do VS Code para abrir aqui localhost 5173. Isso aqui vai basicamente abrir um browser dentro do próprio VS Code. Só tem que cuidar porque tem algumas coisas que não são suportadas por esse browser do VS Code, como por exemplo, eu não posso escrever um alerta aqui dentro do JavaScript, não vai funcionar. Mas qualquer outra coisa que eu escreva aqui, por exemplo, posso dar um document.body.innerText igual hello world. Se eu salvo isso aqui agora, teoricamente... Vai não? Eu vou usar o browser aqui. O Simple Browser, às vezes, ele dá uns bugs nessa questão de reload, tá? Então a gente vai usar o browser mesmo. E a gente pode ver, como eu falei, que por eu estar utilizando o Vite aqui dentro, toda vez que eu alterar qualquer coisa no meu JavaScript, o VS Code, cara, a última versão, ele começou a dar uns bugs de cores aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Theme, Shades of Purple. Deixa eu trocar aqui pro Omni. Só pra... porque ele tá dando uns bugs de cores aqui, então vamos continuar com o Omni por enquanto mesmo. Como eu falei, como a gente tá usando o Vite, sempre que a gente alterar qualquer coisa no JavaScript aqui, ó, e salvar, ele já vai carregar, fazer um fast refresh ali do nosso navegador em tempo real. É um negócio muito rápido mesmo, assim, é questão de 2 milissegundos, 3 milissegundos. Agora com o meu arquivo em branco aqui, pra gente partir do total zero, vamos começar a ver um pouco da sintaxe do que a gente precisa saber sobre o JavaScript antes de partir para o React. E aqui eu não vou seguir uma ordem de dificuldade ou ordem de que vocês deveriam estudar. Eu tenho minha ordem aqui, do meu to-do aqui do lado, e eu vou seguir essa ordem. Primeira coisa que a gente vai falar sobre, já que a gente já viu nessa aula, é sobre o Nullish Coalescing Operator. O que é o Nullish Coalescing Operator, tá? Ele é um operador para a gente lidar com valores nulos, tá? O que acontece? Imagina que eu tenho uma variável. Essa variável aqui, ela é idade, tá? E aqui eu vou botar, por exemplo, 27. E aí eu tenho aqui embaixo um console log. E eu vou botar o seguinte: sua idade é... dois pontos. E aqui eu boto idade, né? Vou trocar o console log aqui por document.body.innerText. E aí eu boto dessa maneira aqui. Assim a gente já vê o resultado aqui na tela, conforme eu vou escrevendo. Show de bola, né? Quando a idade é 27, ele mostrou 27. Se a minha idade agora eu colocar aqui 0, ele mostra 0. Se a minha idade aqui for nulo, ele mostra null. Ou seja, quando eu quero lidar com valores nulos dentro do JavaScript, ou melhor, qual que é o valor default para uma variável quando ela não for setada, eu tenho duas formas de fazer. Uma das formas é utilizando o operador OU, né? Então, o operador OU, ele vai fazer o seguinte: olha, a primeira instrução aqui do lado esquerdo do operador OU, ela é válida, é um valor válido? Sim ou não? Se não, ele vai mostrar o valor que está na parte direita da instrução aqui do operador OU. Então, aqui eu posso botar, por exemplo, não informado, né? Se eu salvar isso aqui agora, veja o seguinte: sua idade é não informado, porque nulo não é um valor o qual o JavaScript considera válido. Mas
tem um problema nesse operador OU. Se eu colocar o valor 0 aqui na idade, mesmo assim ele continua com não informado. Porque pro JavaScript, o valor 0, assim como uma string vazia, assim como um array vazio, se eu não me engano, assim como o false, assim como o undefined, assim como o nulo, são valores que pro JavaScript a gente chama de false, ou seja, valores não válidos quando a gente traz para um operador OU, né? E aí a gente vem com o Nullish Coalescing Operator, que ele faz a mesma coisa, o operador OU, porém ele é mais restritivo, ele vai olhar apenas para valores que realmente não são válidos, como nulo, undefined, ou valores assim que eles não têm valor significativo. Mas o 0, ele é um valor real, ele é um valor primitivo real, né? Então, nesse caso, quando eu boto 0, a idade continua 0, né? E aí, se eu colocar aqui nulo, aí sim ele vai mostrar o não informado. Então essa foi a primeira coisa que a gente precisava saber, que é o Nullish Coalescing Operator. E aí a gente vai falar sobre a próxima coisa. Deixa eu até trazer aqui um pouquinho, arrumar aqui a minha ordem dos assuntos para a gente partir para o próximo, que é o... vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre objetos agora, tá? Objetos eu acho que é a parte mais importante que a gente precisa antes do React em si, porque a gente usa muito objetos lá dentro. Objetos no JavaScript são basicamente estruturas de dados onde a gente consegue armazenar conjuntos de chave e valor. Então, num objeto, por exemplo, usuário, eu posso ter o nome do usuário, que é Diego, né? Eu posso ter a idade, que é 27. Eu posso ter um endereço, que é um objeto aninhado, ou seja, eu tenho um objeto dentro do outro, e aí eu tenho, por exemplo, rua, e eu tenho o número do, sei lá, boto 176, tá? 176, pode ser. Ou seja, objetos eu acho que provavelmente você já sabe o que é. Porém, como que a gente faz uma boa manipulação de objetos? Antes de mais nada, eu queria te mostrar um pouco alguns métodos de objeto que talvez você não conheça, tá? Então, vamos lá. Talvez um método que você não conheça, que a gente pode usar em objetos, é a expressão in, tá? O que a expressão in permite a gente fazer? A gente pode verificar se existe uma informação dentro de um objeto. Ou seja, existe nome dentro de usuário. Se eu salvo isso aqui agora, ele retorna true, tá? Aqui eu tô com uma extensão, por isso que ele retornou nesse formato, tá? Mas ele retorna true, porque existe nome dentro de usuário. Se eu colocasse aqui, por exemplo, nickname e salvasse, a gente vai ver que ele retorna false. Mas eu quero te mostrar outras coisas aqui interessantes, tá? Existem alguns métodos que a gente pode fazer aqui para obter informações específicas de um objeto. Então, por exemplo, a gente pode utilizar o método object.keys para retornar um vetor com todas as chaves do nosso objeto. Então aqui ele retornou o nome, a idade e o endereço, que é exatamente nome, idade e endereço. Eu posso utilizar o object.values para retornar todos os valores do nosso objeto ao invés das chaves. Então, nesse caso, ele retorna Diego, 27, que é essa outra informação, e object, porque ele não conseguiu entender como que ele printa esse valor em tela, né? Então, uma tática para quando você está mostrando coisas em tela que elas são estruturas de dados mais complexas é usar o json.stringify por volta do teu console log ou qualquer coisa assim, e aí a gente vai ver o retorno de uma maneira um pouco melhor aqui, né? Nesse caso a gente consegue ver então Diego, 27, que é a idade, e o próximo valor, que seria esse aqui. E aí a gente tem também o object.entries, que é outro método super interessante que você vai acabar utilizando no seu dia a dia quando trabalhar com React, que ele retorna de uma forma um pouquinho diferente. Ele retorna um vetor com vários vetores dentro. E cada um desses subvetores que tem dentro desse vetor maior, ele tem duas informações dentro. A primeira informação sendo a chave do objeto e a segunda informação sendo o valor. Então o nome é Diego, idade é 27 e endereço é esse aqui. Então veja que tem alguns métodos super importantes para a gente entender sobre objetos aqui dentro. E aí outra coisa super importante da gente aprender sobre objetos é um conceito que você vai utilizar muito dentro do React, que é a desestruturação. Desestruturação nada mais é do que eu conseguir remover parte do objeto para uma variável à parte.
Então, imagina que eu queira obter as informações aqui do endereço dentro de uma variável. Uma forma de eu fazer isso seria address igual a user.address. Concorda comigo? E aí eu dou um json.stringify, salvo e eu tenho o meu endereço. Uma outra forma de eu fazer isso é utilizando desestruturação, ou seja, eu não coloco... Tá vendo que o nome aqui da variável address é igual o nome que eu coloco aqui depois do ponto? Quando isso acontece, eu posso simplesmente colocar essa sintaxe de chaves, né, do lado esquerdo da operação, ou seja, do lado esquerdo do igual, e assim eu faço uma desestruturação. Se eu salvo isso aqui agora, a gente vai ver que o resultado é o mesmo, tá? E o mais legal é que eu não preciso pegar uma única informação. Se eu quiser pegar o address numa variável e pegar a idade em outra, basta eu dar uma vírgula, e agora eu tenho tanto o address quanto a idade, que eu vou ter que colocar em outro JSON Stringify, ou vou ter que colocar eles dentro de um objeto aqui para ser mais fácil. Beleza, ó. Veja que agora eu tenho tanto o endereço quanto a idade sendo exibidas aqui em tela. E aí tem outra coisa muito interessante que eu consigo fazer quando eu estou fazendo a desestruturação, né? A gente pode ver que address está em inglês, name está em inglês, idade está em português. Seria melhor eu escrever age. Eu posso fazer aqui na desestruturação a parte de renomear variáveis. Então, se eu quero renomear a variável idade para age, agora é só eu utilizar age aqui embaixo, eu salvo e pronto, eu já tenho essa variável atualizada. Outra coisa muito legal que eu consigo fazer é setar valores default para variáveis. Então, veja só, eu vou tentar buscar uma variável que não existe aqui dentro do objeto user, que é a variável nickname, né? A propriedade nickname. Se eu colocar aqui dentro para dar um print nela, ó, a gente vai ver que nada vem aqui dentro, né? Não tem nenhum conteúdo dentro de nickname. E aí eu posso fazer o seguinte, se eu quero que minha variável nickname, caso ela não exista, caso ela não tenha um valor válido dentro do objeto user, ela tenha um valor padrão, eu posso botar aqui um igual, boto aqui, por exemplo, um Fernandes, salvo, e agora a gente vai ver que já aparece nickname Fernandes. Porém, se eu passar aqui o nickname, salvo, agora sim ele vai mostrar o valor que está no objeto e não o valor padrão, porque agora sim ele tem um valor válido aqui dentro. Então, isso aqui é a base da desestruturação e é muito importante a gente entender isso, porque a desestruturação ela pode ser utilizada inclusive dentro de funções. Então imagina que eu tenho uma função chamada mostra idade, e essa função ela recebe o objeto do usuário e ela vai basicamente retornar a idade do usuário aqui dentro, né? E aí eu poderia botar aqui no log, no inner text, a função mostra idade, passando o nosso próprio usuário. E a gente vai ver que em tela aparece 27, porque é a idade do usuário. A desestruturação ela pode ser utilizada em todo lugar que a gente tenha referência para um objeto. Então, por exemplo, aqui nos parâmetros da função, onde eu recebo um objeto, eu posso também, no lugar desse objeto, colocar chaves e desestruturar esse usuário. Então eu pego, por exemplo, apenas a idade do usuário que eu estou passando como parâmetro para essa função. E aí eu posso dar um return apenas na idade. E olha só, eu tenho também 27. E aqui, novamente, eu posso fazer tudo aquilo que eu tinha visto antes. Posso pegar um nickname, posso setar um valor padrão, posso renomear caso eu queira. Tudo isso pode acontecer em qualquer lugar que eu lide com objetos. Seja parâmetros de funções, seja variáveis, seja dentro de construtores, seja em métodos de classes. Tudo isso eu posso trabalhar com a desestruturação. E aí, é importante a gente falar sobre desestruturação, porque desestruturação abre pra gente um outro leque de possibilidades, que é sobre REST Operator, né? O operador de resto. Isso é muito importante a gente aprender junto com a desestruturação, tá? O que é o REST Operator? Lembra que eu falei que a gente pode aqui buscar do nosso usuário apenas o nome dele, né? E aí eu posso mostrar esse nome em tela, né? O que acontece com o restante das informações do usuário, que não são o nome, que eu não busquei? Será que tem uma forma de eu buscar essas informações? Tem com o REST Operator. Então, veja só. Se eu pego a variável name, né, desestruturo a variável name, a propriedade name desse usuário, e eu quero pegar o resto, eu utilizo ponto dentro aqui da nossa desestruturação, e isso aqui vai retornar para a gente o resto das informações que sobraram a partir do name. Então, se eu der um inner text agora com a variável REST, veja que ele vai me retornar, aqui deixa eu botar um json.stringify,
por volta, veja que ele vai me retornar aqui um objeto agora contendo todas as propriedades do objeto, menos a propriedade name. Ou seja, é o resto das propriedades desse usuário, menos a que eu já tirei. E aqui, se eu tirar uma outra propriedade, por exemplo, idade, veja que agora o resto não vai mais conter a idade em si. E REST é um operador que a gente consegue utilizar não só para objetos. A gente pode utilizar operadores REST também para arrays, né? Então, imagina que eu tenha um array contendo vários números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, veja que agora, como eu tô tratando de arrays, eu não uso chaves para fazer a desestruturação. Eu uso colchetes. Aqui eu tô falando de desestruturação junto com o REST, tá? São coisas que andam geralmente juntas. E aqui eu passo o meu array, deixa eu botar aqui no singular. E aí, imagine que eu queira pegar apenas esse primeiro elemento. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu boto array 0, e aí eu tenho aqui o primeiro elemento dentro de first, por exemplo. Deixa eu colocar aqui first em tela, tá lá, ó, 1, veja. Porém, se eu quero pegar o segundo elemento, second, eu tenho que botar 1, e aí por diante, né? Eu tenho que ir colocando, mudando o índice aqui, né? 0, 1, para cada elemento que eu queira buscar do array. Porém, eu posso fazer desestruturação também dentro de arrays. Então, const, e aqui eu posso escrever, por exemplo, first, second, igual array, e agora, se eu der um log aqui no nosso first e no nosso second, eu vou ver que dentro de first ele retorna o valor 1, que é esse valor aqui, e second ele retorna o valor 2, porque eu estou fazendo uma desestruturação, ou seja, o primeiro item desse array vem para a variável first, o segundo item do array vem para o second, e caso eu queira o restante, eu escrevo rest, e aí eu mostro rest aqui embaixo. Eu já estou usando essa variável rest aqui em cima, então deixa eu comentar esse código aqui em cima, salvo, e a gente vai ver agora que first tem 1, second tem 2, e rest tem o restante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o restante dos números que eu não busquei. E quando eu trabalho com desestruturação em arrays, o jogo ele fica até mais interessante, porque imagine se eu quisesse pular um número, pular um índice do array. Então, eu quero o 1, eu quero o 3 e o restante. O 2 eu quero pular. Olha só que interessante, eu posso fazer a desestruturação, ou seja, eu quero o 1 e o 3. Então, eu vou botar first, second, third. E agora, eu venho aqui ó, e apago o second. Eu deixo só a vírgula dele. Tá vendo que ficou uma vírgula sem nenhum conteúdo aqui dentro? Agora eu consigo dar o log no first, no third, no rest. E o meu second, ele se perdeu. Eu pulei ele, digamos assim. Então veja que agora eu tenho 1, o 3 e o restante, 4, 5, 6, até chegar no 10. E assim a gente falou basicamente tudo o que a gente precisava falar sobre desestruturação e o REST operator aqui dentro do JavaScript. Deixa eu comentar tudo isso aqui, porque a gente vai continuar aqui falando sobre objetos e tudo mais, mas eu já tenho muita coisa aqui em tela. E eu preciso liberar um pouquinho aqui de espaço na minha cabeça. Vamos lá, a próxima coisa que a gente vai falar sobre objetos ainda, é sobre a short syntax, tá? Então, imagine que eu tenha uma variável nome, que é igual a Diego, e eu tenha uma variável idade, que é igual a 27, e agora eu quero criar um objeto usuário contendo essas informações. Então, eu posso fazer name, o valor vai ser name, idade, o valor vai ser idade, tá? E aqui o que você pode estar percebendo é que o nome da propriedade é igual o nome da variável que armazena qual é o valor dessa propriedade. Tá vendo? Name, name, idade, idade. Com isso, eu posso utilizar a short syntax, né, que é a sintaxe curta, que é basicamente eu não fazer esses dois pontos. Eu simplesmente colocar qual que é o nome da variável e automaticamente o JavaScript vai assumir que o nome da propriedade name é name, e o valor é o valor que está na variável name, e mesma coisa para a idade. E aqui vamos trocar para age, já que eu estou cansando de misturar português com inglês. E agora aqui no JSON Stringify, vou colocar o nosso user aqui, ó, e a gente vai ver que ele já criou um objeto com o name sendo Diego e o age sendo 27. Isso aqui a gente chama de short syntax, tá? Próxima coisa que a gente vai aprender do JavaScript, que é super importante, é sobre optional chaining, tá?
Optional chaining nada mais é do que o seguinte. Imagine que eu tenha um usuário. Esse usuário, ele tenha... Deixa eu trazer até esse objeto que a gente tinha lá anteriormente. Deixa eu só trocar para age aqui. Então, nome, age, address, tá? Imagine que agora eu tente mostrar em tela o valor de user.address.street, tá? Se eu salvar isso aqui agora, veja que ele mostrou aqui, rua teste. O que aconteceria se no JavaScript se eu remover esse address daqui? Ou melhor, se eu comentar, eu vou tirar o address de dentro do usuário. Eu salvo, ele não mostrou nada, porém, se eu for lá no console do meu JavaScript, eu vou ver que ele está retornando um erro. Olha só, ele está dando um erro aqui dentro que é cannot read properties of undefined, tá? Ou seja, quando eu tento acessar uma propriedade de um objeto a qual ela pode não existir, eu sempre tenho que conseguir trabalhar com erros, tá? E para eu conseguir trabalhar com erros aqui dentro, qual que seria a melhor forma? Olha, eu vou verificar se o endereço existe. Se o endereço existir, eu vou mostrar o street. Se não, eu mostro não informado, por exemplo. Isso aqui funciona? Funciona, tá lá, ó, não informado, tá na tela, não deu nenhum erro. Qual que é o problema disso aqui? Se dentro de address eu tivesse mais uma informação, como sendo, sei lá, aqui eu vou fazer algo bem hipotético, tá? Talvez uma outra informação chamada zip, que dentro dela, aí sim, tá qual que é o zip code. Então eu boto aqui 89.160.000. E dentro dela tá também outras informações que eu consigo coletar diretamente através do CEP. Sei lá, eu tô pensando em qualquer coisa, tá? Então, cidade, Rio do Sul. Beleza. Agora, se eu tentar mostrar aqui em tela user.address.zip.code e salvar, tá lá, 89.160.000. Porém, se não existir o address dentro do user, e eu precisar fazer, novamente, salvar, vai dar erro. Se eu precisar fazer um if agora, vai ficar muito complexo, tá? Porque, primeiramente, eu vou ter que verificar se existe o address. Beleza. Se não existir, eu vou botar não informado. Se o address existir, aí eu preciso verificar se existe dentro do address o zip. Se existir, aí eu vou pegar o address.zip.code. Se não, eu também retorno o não informado. Salvo isso aqui agora e beleza, deu certo, mas olha esse código aqui. Ou seja, quando eu tenho que lidar com possíveis valores de um objeto que podem ser nulos ou podem não existir, eu utilizo o Optional Chaining, tá? E o Optional Chaining, ele vai transformar isso aqui no seguinte código: user, ponto de interrogação, ponto address, ponto de interrogação, ponto zip, ponto code. Veja que eu coloquei um ponto de interrogação antes do ponto que acessa uma propriedade interna do objeto, em cada propriedade que pode não existir. E aí eu posso unir isso aqui junto com um operador de nullish coalescing para falar que isso aqui não foi informado. Olha só que legal, a gente está começando a unir aqui os aprendizados em uma coisa só. Então eu salvo isso aqui agora, e veja que ele está como não informado. Se eu tirar o comentário aqui do address, mas manter o comentário no zip, ou seja, o zip continua não existindo, veja que eu coloquei o ponto de interrogação aqui antes de acessar o zip também, eu salvo, continua como não informado. E aqui ele está dando erro, cannot read properties of undefined reading code. Tá bom, é que esse ponto de interrogação aqui eu botei no lugar errado, tá? O ponto de interrogação aqui, que eu coloquei do lado do user, ele tá pensando que o user pode não existir, mas o user, na verdade, ele sempre vai existir, tá? O address pode não existir, por isso que o ponto de interrogação tá junto com o address, e o zip pode não existir, por isso que o ponto de interrogação vem junto com o zip, tá? Agora sim, eu salvo, ele vai parar de dar erro e continua como não informado. Se eu tiro o comentário aqui do zip e salvo,
veja que agora sim ele mostrou o código aqui pra gente, 89.160.000. Ou seja, esse pontinho de interrogação maldito aqui, ele vai fazer o seguinte, olha, eu vou tentar acessar o address do user, porém, se ele não existir, eu não vou mais tentar acessar o restante. É basicamente isso. E o mais massa é que eu consigo utilizar essa sintaxe para ir mais a fundo, tá? Então olha só que legal. Imagine que dentro aqui do meu address eu tivesse uma função, tá? Isso é muito comum, a gente ter objetos que têm funções dentro desse objeto. Então aqui dentro desse address eu poderia ter uma função como, por exemplo, show full address, por exemplo. E aqui eu não vou entrar no mérito do que essa função faz, tá? Eu vou botar aqui return, ok. E aí, novamente, se eu for tentar chamar essa função user.address.showFullAddress e eu colocar isso aqui e eu salvar, olha, deu ok, que é o retorno que eu passei para a função. Porém, o que acontece se o address não existir? Erro. Então, olha só, eu consigo botar um ponto de interrogação aqui antes do address, eu salvo e ele para de dar erro, ele retorna undefined, e aí eu posso ter um valor padrão para esse retorno. Mas, o que acontece se o address existir, mas a função não existir? Erro. Olha só que legal, eu consigo botar o ponto de interrogação e um ponto aqui no final, na chamada da função. Ou seja, ele só vai chamar essa função caso ela exista. Eu salvo isso aqui agora e não dá mais erro. Agora, se a função existir, ele retorna o ok. Podemos ir mais a fundo ainda, né? Veja que tem muita coisa legal nisso aqui. Imagine que eu tenha uma variável chamada key, que ela vai determinar qual é a propriedade que eu quero buscar do meu usuário. Então, nesse caso, eu quero buscar a propriedade name. Então, é muito comum a gente fazer o seguinte, quando eu quero utilizar uma variável para buscar qual a propriedade, eu posso usar colchetes nos objetos. Então, se eu quero procurar a variável, a propriedade name, que é o valor dessa variável key, eu posso passar aqui dentro do colchete, e veja que ele vai mostrar em tela Diego. Por quê? Porque key, o valor da key é name. Então, qual que é a propriedade name do objeto user? Diego. Então, ele retorna isso. Agora, o que acontece se o meu nome não existir? Né? Nesse caso, não vai dar erro nenhum, porque não é um objeto aninhado. Só dá erro quando é um objeto aninhado. Então, vamos fazer isso aqui com address. Aqui eu vou botar street. E aqui eu quero buscar de user.address key. Né? Agora sim, ó, rua teste. Se eu boto aqui agora uma informação que eu não tenho, sei lá, state, salvo, ele deu undefined. Será que eu buguei agora? Bom, pelo jeito a gente não precisa nesse caso, mas eu sei que a gente consegue usar ponto de interrogação e o ponto aqui também para fazer o optional chaining. Mas agora eu buguei também, olha, vivendo e aprendendo. Nesse caso aqui não precisou. E eu não sei dizer o porquê. Mas é isso, vamos continuar aqui porque tem muita coisa pra gente aprender ainda, tá? Então deixa eu comentar tudo isso aqui que a gente aprendeu até agora. E a gente vai pro próximo aqui, que é aprender sobre métodos de array. Vou dar uma pausinha aqui pra tomar água e eu já volto. Agora que eu já tomei minha água, estamos de volta aqui, a gente vai falar sobre métodos de array, tá? Por que métodos de array? Desde lá do ECMAScript 6, lá em 2017, a gente tem vários novos métodos para trabalhar com arrays. Porém, eu vejo muita gente falando de alguns deles e esquecendo de outros que são extremamente importantes, tá? Então vamos lá. A gente vai criar um array aqui, e esse array ele vai ser super simples, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai começar a utilizar alguns métodos aqui, tá? Primeira coisa, a gente tem alguns métodos para percorrer arrays dentro do JavaScript. A gente consegue percorrer utilizando um for, então, por exemplo, eu posso criar uma variável i of array, e eu dou um console log aqui dentro do meu i, ou melhor, será que se eu fazer document.body.innerText mais igual funciona? Deixa eu tentar. Deu certo! Ele mostrou lá, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, que é cada índice aqui, cada posição do nosso array. E aí,
Isso aqui é uma das formas da gente percorrer um array. A gente tem uma outra forma de percorrer um array, que é utilizando for each. Então eu posso dar um array for each, e aí para cada item eu coloco uma arrow function aqui dentro, né, uma função, e aí eu dou um document.body.innerText, e aqui eu chamei de item, pode ser também. Salvo, a gente vai ver que o resultado é o mesmo. Porém, nós temos mais uma opção de percorrer um array, que é utilizando o map. Porém, o map ele é um pouquinho diferente. A sintaxe dele é igual ao for each. Então eu vou fazer um item aqui dentro, e aqui dentro eu vou ter algum tipo de código. Porém, o que difere do map para o for each? O que difere é que o map, eu consigo fazer um retorno de dentro do map. Do for each, não. O que isso quer dizer? Se eu quero percorrer um array e retornar alguma coisa a partir desse array, o for each ele não é muito bom para isso. Então, por exemplo, imagine que eu quero percorrer o meu array e retornar todo o meu array multiplicado por 2. Eu quero criar um novo array, porém com todos os números desse array multiplicados por 2. É claro que isso aqui é um exemplo muito bobo, mas no dia a dia a gente vai cair em coisas muito semelhantes a essa. Então, aqui dentro do for each eu não consigo, por exemplo, retornar item vezes 2 e salvar o retorno disso aqui num novo array, por exemplo. E aí colocar aqui document.body.innerText, JSON.stringify, novo array. A gente vai ver que o novo array é aquele undefined, ele não tem valor. Se eu quero fazer isso aqui em for each, eu vou ter que fazer tipo assim, const novo array, e aqui de dentro do for each, eu vou ter que fazer o seguinte, novo array.push item vezes 2, e aí sim eu vou ter o meu array com os números multiplicados aqui, então 2, 4, 6, 8 e 10. Porém, com o map, eu consigo fazer o retorno de dentro desse método. Então, eu dou um return item, vezes 2, e aqui eu dou um const novo array é igual a esse retorno. Se eu salvo aqui agora, eu vejo que o retorno aqui é o mesmo. Ou seja, o map eu consigo ter um return de dentro do meu método para algum elemento por fora desse map conseguir obter informações ali de dentro dele. Uma informação super importante é que o map ele sempre vai retornar um vetor, ou seja, um array, com o mesmo tamanho do vetor original. Ou seja, esse novo array ele sempre vai ter o mesmo tamanho, o mesmo tanto de itens do que o array original. Eu não consigo com o map fazer qualquer tipo de filtro, exclusão, não tem como. Sempre vai ser um array do mesmo tamanho. Ou seja, eu só uso o map quando eu quero transformar o meu array em uma outra informação, porém em outro array. Né? Eu só uso o map quando eu quero transformar um array em outro, mudando alguma coisa dentro desses itens. E aí eu posso fazer aqui dentro condicionais. Por exemplo, se o meu item, né, ou melhor, se o meu entre 1, 2, 3 e 4, 5 aqui, se ele for par, então, por exemplo, para eu verificar que ele é par, eu posso fazer de diversas formas. Eu posso usar o mod aqui, né? Então, se o módulo do item em 2 for 0, ou melhor, se ele for, no caso, se ele for par, eu vou retornar esse item multiplicado por 10. Se não, eu vou retornar o item sem multiplicar por nada. Olha que interessante, eu fiz uma condicional dentro do map. Eu salvo isso aqui agora e veja só, o 1 continuou 1, o 2 agora é 20, o 3 continuou 3, o 4 agora é 40 e o 5 continuou 5. Ou seja, eu criei um novo array baseado no array anterior, porém eu fiz certas condicionais, certas operações dentro do map que vão modificar esses itens de maneira diferente, dado o valor do item em si. E aí, junto com o map, a gente tem mais uma cacetada de método para a gente utilizar. Eu não vou entrar em todos, eu vou entrar nos mais importantes que para mim são o map, o filter, o every, o sum, o find index e o reduce. Tá? São os métodos que são os mais importantes, tá? E aí, vamos lá. Map, a gente já falou. Vamos falar sobre o filter? Então, o filter, ele, como o próprio nome já diz, ele filtra um array. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu quero filtrar o meu array. Eu quero buscar uma seleção de campos desse array. Só que o filter, diferente do map, ele não pode alterar os valores. Ele só filtra, corta, pega um pedaço do array. Então, eu vou filtrar o meu array. E aí, como que eu quero filtrar? Eu quero apenas os itens que o módulo de 2 seja igual a 0, ou seja, apenas os itens pares. Olha só, se eu salvo isso aqui agora,
ele me retorna um array apenas com 2 e com 4. Se eu quero só os ímpares, eu boto um ponto de exclamação aqui no começo, ele vai retornar só 1, 3 e 5. Né? Então o filter ele vai basicamente me retornar uma parte do array, dado se essa condição que eu passei retornar true ou false. Se for true, ou seja, se esse valor aqui retornar true, ele vai dizer, opa, show, esse item vai conter no novo array. Se for false, não, ele não vai. E aí a gente pode unir os métodos, né? Então olha só, eu posso filtrar o array e depois de filtrar o array, eu posso percorrer o meu array multiplicando os itens por 10. Olha só que interessante. Então eu estou pegando o meu array original, filtrando os itens que são ímpares. Esse novo array que foi retornado pelo filter, eu estou percorrendo ele, multiplicando cada item por 10. Então é muito legal, porque a gente vai concatenando esses métodos aqui e vai fazendo muito sentido tudo. Tá? E aí vamos lá, a gente já falou do map, do filter, a gente vai falar sobre o every. Então o every, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um booleano, true ou false. Ele vai retornar um true caso todos os itens, every, todos, every, é importante fazer essa analogia, se todos os itens satisfazem a uma condição. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma constante chamando... o nome dessa constante vai ser o seguinte: todos itens são números. É igual, e aí eu vou fazer o seguinte: se array.every todo tipo do item for igual a number, ele vai retornar true. Se eu colocar um item aqui dentro que não é um número, ele retorna false. Então o every, ele retorna true ou false. True se todos os itens passarem na condição que eu coloquei aqui dentro. False se pelo menos um deles não passar. Perfeito? Então veja, é super importante entender isso aqui, tá? E veja que aqui eu estou utilizando uma sintaxe curta, né, para fazer um retorno. Mas isso aqui poderia ser facilmente escrito desse formato aqui, ó. Return type of item igual a number. Né? Então, de dentro do every, eu preciso retornar qual que vai ser a checagem, né? Esse retorno ele precisa ser um booleano. Né? Então, isso aqui sempre vai retornar true ou false. Então, do every, eu sempre preciso retornar de dentro dele true ou false também. Fechou? E aí, o sum, né? O sum, ele é como se fosse o every, porém, ele não verifica se todos os itens satisfazem aquela condição. Ele verifica se pelo menos um item satisfaz. Então, pelo menos um item não é um número, array.sum, eu quero verificar se pelo menos um item se pelo menos um item é diferente, o tipo de um item é diferente de número. Se eu salvo agora, tenho que botar aqui o valor, pelo menos o item não é número, true, né? Pelo menos um item desses aqui não é número, porque é esse teste. Se eu tiro o teste aqui e salvo, false, né? Eu não tenho nenhum item que satisfaça essa condição. Então, o sum e o every, eles são dois métodos que retornam booleanos, só que de maneiras diferentes. E aí agora eu tenho o find, né? O find, ele serve para eu encontrar um item desse array. Então, veja só. Eu quero encontrar um número par dentro desse array. Então, eu vou pegar o meu array, vou dar um find, e eu quero encontrar um item que o mod de 2 seja 0. Se eu der um console log aqui no meu par, ele vai retornar 2. Por quê? Ele encontra o primeiro item que satisfaça aquela condição. Perfeito? Diego, e se eu não tiver nenhum número par? Se eu tiver só 1, 3 e 5? Undefined. Ele não retorna nada, ele retorna um valor indefinido. Se o 4 vier antes que o 2, ele vai retornar 4. Porque ele percorre do começo do array até o final e retorna o primeiro que satisfaça a condição. Então o find ele faz isso. E aí nós temos o find index, que é exatamente a mesma coisa que o find, porém ao invés de ele retornar o valor do item que ele encontrou, ele retorna o índice daquele valor no array. Então qual que é o índice do valor, do primeiro valor par no array? Nesse caso ele vai retornar 1. Por quê? Porque o índice 1, que é esse aqui, o array começa do 0, né? 0, 1,
o índice do 2 é 1, né? Então ele retorna 1 porque é o índice do primeiro número par que ele encontrou no array. E por último, o reduce, né? O reduce, ele é muito usado quando eu quero pegar um array e criar uma nova estrutura de dados com base nesse array. Criar algo novo, tá? E aí, o reduce, ele não tem muita regra não, tá? Eu consigo fazer quase que tudo que eu quiser dentro dele. Então, a sintaxe dele é a seguinte, const, aqui eu vou fazer uma soma, e aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero fazer um reduce, ou seja, eu quero reduzir o meu array a algo. Esse algo pode ser um objeto, pode ser outro array, pode ser o que eu quiser, tá? E aí o reduce, ele tem a sintaxe um pouquinho mais complexa da gente entender, tá? Então, o reduce, assim como os outros métodos sum, every, no primeiro parâmetro aqui dele, ele vai receber uma função. Assim como esses aqui que a gente já fez, assim como sum, assim como every, né? É uma função, uma arrow function. Só que o reduce, ele recebe um segundo parâmetro. O segundo parâmetro é qual o valor inicial dessa nova estrutura de dados que eu quero criar a partir do array. Então, olha só, eu quero somar todos os itens desse array. Então eu quero somar 1 com 2, 3, 3 com 3, 6, 6 com 4, 10, 10 com 5, 15. Eu quero que no final ele me retorne 15. Qual que é o valor inicial dessa soma? 0. Eu vou iniciar a soma a partir de um número, 0. Se eu fosse criar um objeto, por exemplo, a partir desse array, eu ia iniciar aqui com um objeto, mesmo que seja vazio. Ou seja, eu estou criando algo a partir do meu array. Aqui eu vou começar com 0. E aí, essa minha função aqui dentro, ela recebe duas informações. O meu objeto que eu estou criando, que geralmente a gente chama de accumulator, e cada informação do array, tá? E aqui é bem interessante, porque, veja só, se eu dou um document.body.innerText mais igual, e aqui eu boto, vamos botar uma string aqui, accumulator, botar a vírgula no meio, e eu boto o item. Olha só que interessante. Ele está percorrendo ali o meu array, e na primeira iteração que ele fez, ou seja, no primeiro item que ele percorreu do array, ele retornou 0, 1. 0 para o accumulator, 1 para o item. 0 para o accumulator foi porque a gente passou o valor 0 aqui, ó. Se a gente tivesse passado o valor 10, ele ia começar com 10, tá vendo? E aí, 1 porque o primeiro item do array é 1. Agora, se a gente for ver a segunda iteração que teve aqui dentro, ou seja, quando o reduce foi percorrer o segundo item do array, ele até retornou 2 aqui, ó, tá vendo? 2 pro item, que é o 2 aqui, ó. Porém, pro accumulator, ele retornou um defined, porque o reduce, ele espera que de dentro dele, a gente retorne qual que é o novo valor do accumulator a cada iteração. Então, se eu retornar accumulator daqui de dentro, né, o mesmo valor que eu tinha recebido, eu fazer o retorno aqui dentro, a gente vai ver que agora, ao invés de undefined, ele vai me retornar 0. Né? Então deixa eu botar aqui mais alguma coisa para dividir melhor essas iterações, então alguns hífens aqui para a gente visualizar melhor. Então olha só, a primeira iteração, o accumulator era 0 e o item era 1. A segunda, 0,2, a terceira, 0,3, 0,4 e 0,5. Né? O 0 vem daqui. E o 1, 2, 3, 4, 5 vem daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, para eu fazer a soma, basta eu retornar o accumulator, porém somado do meu item. Eu salvo aqui agora e veja que no final das contas, o meu accumulator ele foi aumentando ao longo do tempo. Então ele era 0 com 1. 0 com 1 dá quanto? 1. Depois, ele começou como 1 e 2. 1 com 2, 3. Então, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5. No final, a gente acabou não mostrando nada, porque o valor da soma, no final das contas, está dentro dessa variável soma aqui. Então, se eu mostrar agora a variável soma aqui no corpo do meu HTML, aí sim eu tenho o meu 15. E assim, a gente passou
por todos os métodos de array que eu acho mais importante aqui você saber de dentro do JavaScript para começar a trabalhar com React, né? E é super importante saber esses métodos aqui porque no React a gente usa muito eles, por causa de um conceito que o React implementa que se chama imutabilidade. E quando você chegar lá no React para aprender, você vai lembrar disso que eu tô falando e você vai saber o porquê que esses métodos aqui de array, eles são tão importantes para você saber aí no dia a dia. Então, vamos lá. Agora a gente vai partir para a próxima coisa importante da gente saber aqui, que sobre template literals, tá? O que acontece? Isso aqui é super simples, tá? Eu vou passar super rápido. Quando a gente tem uma mensagem, por exemplo, eu quero incluir uma variável dentro dessa mensagem, então eu tenho um nome, Diego, e eu quero falar bem-vindo, e aí eu quero botar Diego aqui no final. Então eu posso fazer dessa forma aqui, certo? Se eu dou aqui um document.body.innerTextMessage e salvo, tá lá, bem-vindo Diego. Só que existem formas melhores de eu fazer isso aqui, que é utilizando a interpolação de strings, né? Então eu boto, ao invés aqui das aspas, eu boto o acento grave, né? Ou a crase, e boto aqui dentro com o sinal de dólar e entre chaves o nome, né, que é a variável que eu quero colocar aqui dentro, salvo e tá lá, bem-vindo Diego. O legal disso aqui é que eu consigo também aqui dentro fazer tudo aquilo que a gente já tinha visto. Então eu posso, se o nome não existir, eu quero botar um nome padrão, por exemplo, visitante, né? Então aqui existe, se eu troco aqui para nulo, ele bota visitante. Então eu consigo fazer condicionais aqui dentro, né? Então, se o nome, poderia fazer de outra forma, se o nome existir, eu boto o nome, se não, eu boto o visitante. Posso fazer if aqui dentro, posso fazer o que eu quiser, no fim das contas, tá? Isso aqui não é o mais importante. E existe um outro conceito aqui, que a gente pode... Eu acho que esse conceito não é tão importante, tá? Mas são as tagged templates. Então, será que eu passo por esse conceito aqui? Eu acho que não precisa, tá? Os tagged templates não é tão importante. Caso você queira aprender um pouquinho mais sobre isso, procure aqui por tagged template literals aqui. Não, na Lura? Pode ser na Lura, por que não, cara? Vamos ver na Lura aqui. Vamos ver o post aqui do Paulo. Tagged template, então é basicamente uma forma de você conseguir... não é isso aqui não, pera. Não. É isso aqui. Não é isso. É isso aqui. É uma forma da gente conseguir chamar uma função de uma maneira diferente, tá? Para eu conseguir fazer com que cada valor que eu passo dentro de um template literal seja passado por dentro de uma função. Eu não vou passar por isso, por quê? Porque não é importante você saber isso para trabalhar com React. A gente usa pouquíssimo isso, usa mais lá dentro do Styled Component, mas são coisas que, assim, não tem tanta necessidade de você saber. E aí vamos continuar aqui. A gente vai falar agora sobre promises, que é um dos últimos assuntos que eu quero passar pra gente aprender antes da gente trabalhar com React, então vamos lá. Pra gente começar a entender o que são promises, a gente tem que partir do pressuposto que nem tudo na programação é síncrono. Ou seja, nem tudo na programação executa exatamente no mesmo momento que a gente manda executar. Ou seja, existem coisas que elas demoram para nos retornar informações e a gente não pode ficar evitando que todo o restante do nosso código continue executando até aquilo nos devolver a resposta que a gente espera. Por exemplo, se eu quero buscar uma informação de um servidor que está lá nos Estados Unidos, se eu busco essa informação aqui do Brasil, isso tem um tempo de resposta, existe uma latência para isso nos retornar a resposta. Geralmente 200 milissegundos, 300 milissegundos, sei lá, depende muito da sua conexão. Mas essa latência, esses 300 milissegundos, a gente não pode com que todo o restante da nossa aplicação fique esperando isso acontecer para a aplicação voltar a funcionar. Ou seja, a gente precisa com que algumas coisas da nossa aplicação sejam assíncronas, que elas podem acontecer de forma em paralelo e a gente conseguir dar a tratativa correta quando isso
terminar de acontecer, né? Então, e por isso que vem o conceito de promises, né? Promises são promessas, promessas de que algo vai acontecer ou vai dar errado, e aí a gente pode saber, só que isso é no futuro, né? A gente ainda não sabe se aquilo já deu certo ou deu errado. E aí, quando a gente vai trazer isso para dentro do código, né, como é que a gente entende o que é uma promise? Você já deve ter visto as promises por aí. Promises nada mais são do que aqueles métodos que a gente pode ouvir o resultado através do ponto then, por exemplo, ou do ponto catch, tá? Mas a gente pode criar uma promise também. Então, por exemplo, eu posso criar uma variável chamado... sei lá, uma função, preciso achar um nome legal, soma dois números, nossa, isso aqui é muito tosco, né? Mas é isso aí, soma dois números, eu posso criar uma promise, veja só, e aqui dentro dessa promise, eu passo uma função, uma arrow function, essa arrow function, ela recebe dois parâmetros, resolve e reject. Resolve é uma função que eu chamo para indicar que deu tudo certo. Reject é uma função que eu chamo para falar que deu ruim, né? E aqui, para eu mostrar que isso aqui é assíncrono, que isso aqui pode demorar um tempo para responder, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um set timeout do JavaScript. Isso aqui vai demorar 2 segundos para executar. Quando isso aqui executar, eu vou chamar a função resolve, passando dois números, por exemplo, ou melhor, uma soma, mandar 5 aqui, tanto faz. É só para mostrar o exemplo mais esdrúxulo do mundo aqui, né? E agora o que acontece? Quando eu chamo a função soma dois números, a gente pode ver que se eu der um ponto aqui no final dela, ou melhor, eu não preciso, isso aqui não é nenhuma função, né? Para ser uma função eu teria que fazer dessa forma aqui, ó. Soma dois números é igual... assim, teria que ser dessa forma para isso aqui ser uma função. E aí eu posso chamar. E aí eu posso ver que tem o ponto then e o catch. E aí como isso aqui é uma função, eu posso receber o número A e o B. E aqui eu retorno A mais B. Para ficar um pouquinho mais descritivo, eu pego a promise inteira e jogo dentro de um return, tá? Show! Então, quando eu chamar a função soma dois números, passando o número A e o número B, eu estou retornando uma promessa de que isso aqui vai dar certo ou não. Essa promessa, ela demora 2 segundos para resolver, e aí ela retorna a soma dos dois números. Então, quando eu chamo o método soma dois números, eu posso usar o ponto then para buscar o valor da soma, e aí eu coloco esse valor dentro do document.innerText como sendo soma. Se eu salvo isso aqui agora, a gente vai ver que nada aparece em tela, depois de 2 segundos aparece not a number. Porque eu não botei aqui os números 1 e 3. Salva, agora espera um pouquinho, 2 segundos, e agora aparece 4. Então, a promise no JavaScript, ela é algo que vai demorar um certo tempo para resolver, para retornar os dados. E nesse caso, a soma deu certo, né? Por isso que eu chamei o resolve. Mas se eu tivesse chamado o reject, a gente ia ver que daí ele não ia mostrar nada em tela, pelo contrário, ele ia retornar um erro aqui no nosso console, falando, ó, uncaught in promise, né? Porque eu não tratei o retorno de erro da promise em si. E aí, eu tenho o ponto catch, que é o método que é chamado quando eu tenho algum erro, né? Então, dou um console log, por exemplo, aqui no erro, salvo, e aqui, só pra gente visualizar, se eu venho aqui no console, tá ali, ele retornou o erro, que o valor é 4, porque eu passei o valor pro erro, né? Como sendo 4. Mas aqui a gente teria talvez algum erro especificamente, né? E aqui ele fala em qual arquivo ocorreu esse erro e tudo mais. Então, a promise, ela sempre vai contar com o ponto then e o catch, né? O then quer dizer, deu tudo certo, o catch, alguma coisa não deu certo. E aí, pra gente não ficar nesses exemplos de soma, a gente vai partir para algo mais mundo real. Por exemplo, como eu trouxe antes, imagine que eu queira buscar a informação, alguma informação que está em outro servidor. Por exemplo, eu posso usar para isso a API fetch do navegador, que ela serve para eu disparar uma requisição HTTP, e eu vou disparar essa requisição lá no servidor do GitHub, na API do GitHub. Então, https://api.github.com/users/Diego3G. E agora, isso aqui é uma promise, tá? Eu posso usar o ponto then para pegar a minha resposta. Vou dar um console log para a gente ver o que tem dentro dessa resposta.
e posso usar um ponto cat para pegar meu erro, caso eu tenha algum erro. Vou dar um console log erro aqui também. Se eu salvar isso aqui agora, a gente vai ver que aqui no meu console log agora, ele retornou a resposta, porque ele caiu aqui no then, quer dizer que deu tudo certo. Se eu for ver dentro dessa resposta, eu tenho várias informações aqui, headers, URL, type, status text, redirected, ok, e eu tenho aqui o body, né? O body, ele é uma string, né, do JavaScript. E aí, eu posso converter essa resposta aqui para algum formato para eu conseguir ler isso de uma melhor forma, né? Então aqui dentro do response, eu tenho alguns métodos que eu posso utilizar. Por exemplo, o JSON e o text, né? O text é um método que ele vai pegar qual que foi o retorno dessa requisição e vai converter em texto. Porém, o text, ele também é uma promise, né? Então, quando eu chamo o text aqui, ó, a gente pode ver que passando até o mouse por cima, tá ali, ó, promise string, né? Ele é uma promise, ou seja, uma promessa de que vai retornar um texto no final das contas. E aí eu posso fazer um alinhamento, eu posso fazer o seguinte, .then response, response.text.then, eu pego o body, e aí se eu dou um console log no meu body aqui, a gente vai ver que agora ele retornou aqui, ó, todo o conteúdo retornado por essa requisição. A gente pode ver que esse conteúdo aqui ele é um objeto JavaScript, então ao invés de converter em um texto, a gente poderia converter isso aqui num JSON, que ele ia converter isso num objeto JavaScript. Então eu salvo, ó, agora sim, ó, ele já retorna como um objeto JavaScript, já fica até mais fácil eu visualizar as informações que eu tenho ali dentro. E tudo bem, a gente já entendeu como trabalhar com promises, mas vamos entender aqui um pouquinho de como que a gente pode melhorar isso aqui, tá? Então, a primeira dica que eu queria dar para você quando a gente trabalha com promises é quando eu tenho promises alinhadas. Tá vendo que eu tenho aqui um .then e dentro eu tenho outra promise.then. É ruim, né? Porque vai chegar um momento que eu vou fazer uma cascata, vai parecer um Kamehameha ali do Goku. Então, nesse caso, eu posso fazer o seguinte, veja só. Eu posso dar um .then aqui dentro, pegar a minha resposta e retornar daqui de dentro outra promise. Então, eu vou retornar response.json, tá vendo? E aí eu posso fazer um .then aninhado, ó, um abaixo do outro. E agora aqui eu vou ter o meu body. Então, nessas linhas aqui, ó, eu tenho exatamente esse mesmo código. A diferença é que esse .then... Meu Deus do céu. Meu cachorro destruiu minha luz aqui. Que isso, Yoda? Olha a cara do maldito, cadê? Peraí. Voltando, a diferença é que esse .then aqui, ó, ele fica na mesma coluna que o then anterior. Então não preciso ficar criando essas cascatas, né? E no final vai dar na mesma. Eu salvo, aguardo um pouquinho e já tá aqui o resultado do meu body. Outra dica que eu gostaria de deixar para você é que a gente tem mais um método, além do then e do catch, que é o finally. O finally é algo que vai ser executado, um método que vai ser executado independente se deu certo ou errado. Porém, vai sempre executar no final da promise ser resolvida ou rejeitada, ou seja, no final dela executar. Então, vou retornar aqui, por exemplo, um deu. Se eu salvo isso aqui agora, a gente vai ver que ele dá o console log aqui do body, do resultado, e depois ele dá um console log deu, né, porque foi executado aqui no finally. Se eu botar aqui uma URL não existente, só para forçar a cair aqui no erro, olha só, salvo, ele deu o erro aqui em cima, e ele deu também a mensagem deu aqui no final, porque ela vai executar, independente se deu certo ou errado, ela sempre vai executar no final de tudo. Isso é bom caso a gente queira tirar algum loader, algum loading da tela, né, que está esperando ali a promise terminar, ou qualquer coisa assim. E aí, é super importante falar que quando a gente trabalha com promises, nem sempre trabalhar aqui com .then e catch é o mais visualmente bonito, né? A gente tem outras formas de trabalhar com isso. Por exemplo, eu posso criar uma função chamada busca dados no GitHub. Essa função aqui, ela vai fazer esse mesmo conteúdo que eu tinha antes aqui, então posso até tirar o comentário. Porém, eu posso utilizar a sintaxe de async await, né, do próprio
do próprio JavaScript. A sintaxe de async await, ela permite com que eu passe aqui, falar que essa função aqui ela é assíncrona, certo? Ela é uma função que ela tem algum código dentro dela que demora para executar, que é uma promise. E aí, o que eu posso fazer é transcrever esse código da seguinte forma: const response, que está aqui no den, ó, eu boto desse lado, response, igual. E aí eu boto await, ou seja, eu quero que aguardar alguma coisa executar, que é a minha chamada aqui para o GitHub, https api.github.com/users/diego3g. E aí com o await, a próxima linha de código só vai executar quando essa aqui terminar. Ou seja, ele vai aguardar essa promise aqui finalizar, para daí executar a próxima linha de código. E aí eu posso usar o await novamente no response.json, que também era uma promise. E aqui eu dou um console log nesse meu body, tá? E aí se eu tiro tudo isso aqui e salvo, a gente vai ver que no final das contas... eu preciso chamar a função, né? Então, chama a função aqui e no final das contas ele dá o log no body. Tá, Diego, e como é que eu faço o catch e o finally aqui nesses casos? O catch, basta eu fazer um try catch aqui por volta. Então faço aqui um try, coloco o código aqui dentro, catch, pego o erro, console log no meu erro em si, salvo, não vai dar erro aqui, mas se eu mudar o URL aqui para alguma coisa qualquer, salvo, a gente pode ver que ele já mostrou o erro aqui dentro. E o finally, mesma coisa. Faço só um finally aqui no final, escrevo deu, e aí ele vai executar o finally tanto no caso se ele cair no catch, quanto se ele não cair no catch, o finally sempre é executado. E aí uma coisa importante de falar sobre isso, quando eu uso a sintaxe de async await, é que por padrão, toda função que eu uso aqui, o async do JavaScript, ela automaticamente vira uma promise, tá? Então o que eu quero dizer? Imagine que, ó, por exemplo, aqui de dentro, ó, quando eu dei esse console log body, ele trouxe aqui várias informações do usuário, tá vendo? Eu vou pegar só o login, ou melhor, só o nome. Então eu vou retornar daqui de dentro, body.name. Então olha só, eu tenho um retorno agora desse método busca dados no GitHub. Se eu tentar salvar essa variável name aqui no chamando a função busca dados no GitHub, salvar o retorno dela numa variável name e tentar dar um console log nessa variável name, olha só, ele não mostrou o nome, Diego Fernandes, na verdade ele retornou promise, tá vendo? Promise pending. Por quê? Porque toda função assíncrona, ela vira uma promise automaticamente. Então, para eu buscar o nome do usuário agora, eu tenho que, dessa função aqui, usar o .then, e aí eu vou ter o nome do usuário. Salvo, e agora eu tenho aqui, ó, Diego Fernandes. E agora o deu, ele veio antes, né? Porque esse finally aqui, ele executou por causa dessas promises aqui, né? Então, ele retorna antes do que esse console log que está aguardando essa promise maior. Mas beleza, a gente entrou bastante aqui para falar sobre promises e tem mais um assunto importante que eu acho importante você saber antes de você começar a trabalhar com React, que é sobre importações e exportações dentro do JavaScript, tá? Isso eu vou passar de uma maneira bem simples, porque a gente não precisa ir tão a fundo para a gente falar sobre isso, então eu vou apagar todo o conteúdo que eu tenho aqui dentro, vou criar uma outra pastinha chamada lib e vou criar um arquivo chamado math.js. E aqui a gente vai fazer o seguinte, imagina que eu tenho uma função soma que recebe A e B e ela retorna A mais B, tá? E aí, dentro aqui do main, eu posso importar essa função soma para conseguir utilizar ela aqui dentro. Então, se eu estou usando VS Code, basta eu escrever aqui, ó, soma, e ele já vai fazer a importação para mim automaticamente. Não vai fazer não, tá. Então, eu importo de dentro de lib/math, eu importo a minha soma. Ele não importou porque eu não exportei ela daqui de dentro. Eu preciso exportar a função daqui de dentro e aí eu posso importar essa função. E aí se eu dou um console log, soma, 1 e 2, salvo, tá lá, já mostra o 3 ali para mim. E aí eu posso exportar várias funções daqui de dentro. Então eu posso exportar mais uma outra função chamada subtração, A e B, retorno A menos B. E aí eu posso importar aqui tanto a soma quanto a subtração. Subtração de 2 e 1 fica 1, né? 2 menos 1, 1.
Então, a gente pode importar várias funções e variáveis de dentro de um único arquivo. Eu não preciso importar só funções. Eu posso exportar também uma variável chamada, sei lá, pi, que é igual a math.pi. Se eu salvo isso aqui agora, eu posso importar aqui de dentro o pi, e eu dou um console log, e salvo, e tá ali o pi. Então, o que eu quero mostrar aqui? A gente tem várias formas de fazer essa importação e exportação, e quando eu faço a exportação com o export, o que acontece? Tá vendo que o nome da função é soma. Aqui, a importação precisa ser soma. Eu sempre preciso importar com o mesmo nome que eu exportei. A gente chama isso de named export. Qual que seria a outra alternativa, Diego? Eu posso ter export default. O que acontece? Imagina que eu tenha um arquivo que ele só tem uma exportação, ou seja, eu estou exportando uma só função de dentro dele. E aí, lá de dentro do meu main, eu posso importar de dentro de .lib/sum a função sum. Quando eu tenho uma única... aqui ficou duplicado, né? Vou chamar de sum aqui, só pra gente não ficar com o mesmo nome. Como eu tenho uma única exportação, uma outra alternativa seria utilizar uma funcionalidade que se chama export default. Eu posso exportar um valor padrão para essa importação, digamos assim. E aí, aqui dentro, eu não uso chaves para importar. Eu importo simplesmente dessa forma. O que isso possibilita para a gente, no fim das contas, se eu for utilizar essa função sum, o que isso possibilita é a gente renomear a importação aqui. Então, aqui eu estou exportando a função com o nome sum. Se aqui eu quero importar ela com outro nome, como por exemplo soma, não tem problema, vai funcionar. O que eu particularmente acho ruim, né? Eu prefiro sempre utilizar aquele padrão de named exports, independente se eu tenho apenas uma única exportação. Então eu praticamente nunca uso o default, só se muito necessário. E aí eu faço sempre assim, sum, e aqui eu importo, mesmo que seja uma única importação, sum. Porque isso aqui abre portas pra gente, se a gente não usa named exports, abre portas pra gente esquecer de trocar nomes de importações, quando a gente troca o nome das funções, abre portas também pra gente ter menos possibilidades de adicionar novas exportações em arquivos que antes só tinham uma importação. Mas tem mais coisas que eu quero te mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Olha outras coisas legais que a gente pode ver aqui. Imagine que eu queira importar tudo o que eu tenho dentro de um arquivo, dentro de uma única variável. Olha só que legal. Eu posso fazer um import, asterisco, ou seja, tudo, e aqui eu dou um nome, vou chamar de math, de dentro do arquivo lib/math. Se eu der um console log agora nessa variável math, dentro dela eu vou ver que ela tem o pi, o soma e o sub. São as funções. Então math.soma, por exemplo, 1 e 2, eu tenho 3. Ou seja, eu importei tudo que o arquivo math exporta e coloquei dentro de uma variável. E aqui dá pra gente ir mais a fundo ainda, olha só. Imagina que eu queira importar a variável, a função soma, porém eu queira renomear ela. Eu posso dar soma as sum. E aí eu dou um console log sum 1 e 2, volta, tem 3 aqui também. Ou seja, eu consigo renomear as importações aqui no momento que eu estou importando. E vou te mostrar mais uma outra coisa que dá para fazer, que são pouquíssimos casos de uso, mas talvez seja interessante você saber. Então, eu posso, por exemplo, imagina aqui dentro desse arquivo sum, eu queira importar a variável, a função soma aqui dentro dele. Então, eu vou importar a função soma, que está dentro do arquivo math. É isso, né? Soma, tá certinho. E eu quero exportar essa função daqui de dentro. Então, eu posso importar e depois eu posso exportar ela daqui de dentro. Porém, eu posso fazer tudo numa linha só. Então, olha só, se eu trocar o import por export, eu estou exportando uma função soma que nem é desse arquivo, que está em outro arquivo. E aí aqui no main, eu posso importar a função soma direto de dentro do arquivo sum e posso usar ela sem problemas nenhum aqui de dentro, e tá lá o resultado 3. Então, esse arquivo sum, ó, ele tá fazendo meio que um proxy, né? Ele tá importando a função que tá em math
e reexportando ela para os arquivos que importam esse arquivo em si. E agora sim, a gente finalizou de falar sobre todas as funcionalidades que eu acho que você deveria saber do JavaScript antes de partir para o React em si. É importante dizer que, claro, alguns exemplos desses aqui eles foram mais simples, porque era para ser mais rápido mesmo, a gente já tá aqui, acho que mais de 1 hora de conteúdo, mas se você ficou com dúvidas em algum desses conteúdos, tem tudo isso muito mais a fundo lá dentro do Discover. Inclusive é importante dizer que aqui do próprio Discover da Rocket City, depois que você aprendeu todos esses conceitos, você pode então partir já para o React. Ih, já deu o Eternal Server Error aqui na tela, deixa eu entrar aqui. Quando você entra aqui no Discover e você vem aqui na trilha especializar, você vai ver vários desses conteúdos que eu mostrei aqui para você mais a fundo, né? Então, por exemplo, JavaScript Asynchronous Promises, como trabalhar com APIs, e no final de tudo, que você já tá confiante aí, depois de pegar todos esses conceitos, confiante de ir pro React, aqui, fundamentos de React, pegar aí, entrar a fundo no React em si, e você vai ver como que esses conceitos são utilizados na prática. É isso, eu vou me despedindo por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e outros vídeos que você gostaria de ver, e qual desses conteúdos aí você talvez aprendeu de novo que você não conhecia. Deixa o like, a gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!